Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estamos estudando a lição de adulto da editora Betel, que traz por tema Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. E a lição de hoje é a lição de número 8, que tem por título o ensino de Jesus sobre a oração. O textuário vem dizendo: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus capítulo 6, verso 7. A verdade aplicada diz: por intermédio da oração cultivamos o relacionamento com Deus e expressamos nossa dependência e interesse em glorificar o seu nome em nosso viver. Meus amados irmãos, o objetivo desta lição de hoje, primeiro, é apresentar o modelo da oração do Pai Nosso. Segundo, explicar a primeira parte da oração, Deus e sua glória. E terceiro lugar, mostrar as nossas necessidades. O texto de referência da aula de hoje está registrado em Mateus capítulo 6, do versículo 9 a 13, que diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas, ou não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Então nós vemos aqui a oração do Pai Nosso. Aqui, dependendo da tradução, uma fala de uma forma, outra de outra. Nesse ponto aqui, por exemplo, induzas e não nos induz. Em outras versões diz: e não nos deixei, e não deixei-nos cair em tentação. E assim sucessivamente. Porque Deus não induz ninguém ao erro. É uma frase aqui que fica meia, para mim, fica fora de contexto, tá? O Senhor jamais vai induzir alguém à tentação. Tá bom, meus amados irmãos? Então nós temos aqui conversar com Deus por intermédio da oração. Louvamos o santo nome do Senhor, pedimos perdão por nossas falhas, agradecemos o que Ele nos concede e faz por em nós, ou faz por nós, e falamos como estamos nos sentindo. Então, conforme registra Paulo escrevendo aos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que a oração, ela não é uma ladainha, não pode ser uma coisa que você grava na memória e fica repetitiva, e toda vez que você vai orar, ou falar com Deus, você vai repetir aquela reza, aquela ladainha. Então a oração, ela é uma conversa, assim como eu, você, nós conversamos com alguém. Quando conversamos com alguém é porque temos alguma novidade ou alguma coisa para falar para aquela pessoa. E quando falamos, nós também esperamos que aquela pessoa que ela interagir conosco através do seu parecer, através da sua opinião, através das suas respostas. Orar é conversar com Deus. Por intermédio da oração, nós podemos louvar o santo nome do Senhor, pedimos perdão por nossas falhas, agradecemos o que Ele nos concede e faz por e em nós, e falamos como estamos nos sentindo. Então esse é o verdadeiro sentido da oração. Tendo o Senhor nosso Deus como Pai e como Filho dele, temos essa liberdade de chegarmos diante do seu trono, como registro escrito aos Hebreus, e poder conversar com ele abertamente, contando para ele as nossas necessidades, agradecendo a ele pelas bênçãos alcançadas, louvando o seu nome, adorando na beleza da sua santidade, etc. E aí temos esta interação, essa comunhão com o Senhor, porque Ele nos recebeu como filhos, temos convicção de que Ele é o nosso Pai, e como nosso Pai, Ele está pronto a nos ouvir. Não apenas a nos ouvir, mas também a perdoar todos os nossos pecados. Porque somos falhos, somos pecadores, então estamos sempre mais... A oração do Pai Nosso, ela nos mostra como nós devemos nos aproximar do Senhor. E nós vamos ver no decorrer desta lição essa oração modelo que o Senhor ensinou aos seus discípulos. Então, como o próprio nome diz assim, uma oração modelo.
Ok, meus amados irmãos? A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, está repleta de bons ensinamentos acerca da pessoa de Deus, daqueles que o adoram e das formas de chegar-se a Ele, conforme Mateus capítulo 6, verso 9 a 13. Diferente daquilo que Jesus já falou, fariseus, daquelas pessoas religiosas da sua época que tinham prazer em se postar nas esquinas, nas praças e orava em voz alta para que fossem ouvido e visto pelos homens. Quando jejuavam, eles não faziam nenhum tipo de asepsia ou não lavavam o seu rosto, não penteavam os cabelos, então eles ficavam com aquela cara amassada, aqueles cabelos arrupiados, também para chamar a atenção das pessoas que quando olhavam para ele diziam, olha, esse santo homem de Deus está hoje jejuando. Então, o Senhor nos mostra que para fazermos esse processo, passarmos por esse processo de oração e jejum, existe um modelo, existe um padrão bíblico que o Senhor Deus se agrada, que é, né, entrar no nosso quarto, orar ao Senhor em secreto, né, jejuar em secreto, ou seja, é algo entre mim e Deus, então eu não preciso ficar com aquela cara amassada, ficar demonstrando que eu estou jejuando, nem falar para ninguém, porque, como está dizendo o texto bíblico, é algo secreto entre eu e Deus. Então eu posso tomar o meu banho de manhã, trocar de roupa, ir ao trabalho, fazer todas as tarefas que me compete fazer, ficar em plena comunhão com o Senhor em jejum, né? E agradecendo a Deus pela oportunidade de me consagrar ao Senhor. Então esse é o modelo que nós vamos ver e hoje, a partir da oração do Pai Nosso, nós vamos estar vendo também alguns pontos importante para que nós venhamos, de fato, entender a oração do Pai Nosso. Em primeiro lugar, ensina-nos a orar. Foi o pedido dos discípulos, né? O discípulo falou, Senhor, ensina-nos a orar. Com certeza existiu uma fórmula ou uma forma de oração na época de Jesus, né? Então, agora, convivendo com o Senhor Jesus, o discípulo falou, bom, se os outros religiosos, eles têm lá um modelo de oração, então nós precisávamos ter o nosso também. Então, eles pedem para que o Senhor os ensine a orar, né? E aí nós vemos nos dois evangelhos, onde o Pai Nosso é mencionado. E Jesus ensina a maneira correta de orar, conforme está registrado em Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 13, Lucas, capítulo 11, de 2 a 4. A relação com Deus, que segundo as crenças judias regia tudo o que existe, era algo muito delicado e por isso pediram a Jesus que eles ensinassem a forma correta de se dirigir a Deus, porque, segundo eles, só uma pessoa muito próxima de Deus poderia saber a maneira correta de falar com ele. E Jesus era para eles essa pessoa. Com a oração do Pai Nosso, Jesus rompe com as rígidas atitudes que afastavam o homem de Deus e ensina um caminho que facilita o diálogo com Deus, a quem Jesus chama de Pai. Então nós vemos que no primeiro ponto, os fariseus, eles eram pessoas que manipulavam tudo, até mesmo a oração. Tudo ali era manipulado. Eles eram pessoas que quando lia, né, a Torá, né, ou as escrituras da época, eles as interpretavam de acordo com as suas conveniências, né? Então, eles às vezes acrescentavam e outras vezes eles retiravam. Então, eles, de acordo com as suas conveniências, eles iam caminhando e moldando as escrituras de acordo com a sua vontade. E na questão da oração não era diferente. Eles manipulavam a oração. Além de fixar padrões religiosos para o povo, eles descobriram um meio de usar até mesmo a oração para se promoverem, conforme está registrado ali em Mateus capítulo 6, verso 5. Jesus era para seus discípulos um modelo de como se comunicar com Deus e desejava que fizessem da mesma forma. Assim, como todo bom mestre, ele lhes deu um modelo no qual pudesse acessar o Pai da mesma forma como acessava. Enquanto os fariseus oravam para alcançar o favor dos homens, Jesus ensina seus discípulos a buscar intimidade direta com o Pai, conforme registra Mateus capítulo 6, verso 9 a 13. Então nós vemos aqui que uma das práticas dos fariseus era se mostrar, aparecer para os homens. Eles tinham prazer nesse tipo de coisa, né? Então, quando eles oravam, eles não estavam preocupados em ter uma comunhão com Deus, uma comunicação com Deus, mas eles queriam mesmo era ser vistos
e aplaudido pelos homens e ter aquela alcunha de santo homem de Deus. Infelizmente, ainda existe muitas pessoas que agem dessa forma. Eles não fazem as coisas por amor a Deus, mas eles fazem as coisas para atrair a atenção das pessoas, para que as pessoas venham ovacioná-los e eles assim possam se sentir, né, com o seu ego amassageado, enfim, e se sintam bem, porque isso parece que traz um status para essa pessoa, é o mais espiritual, é o mais eloquente, é o melhor pregador, enfim, é o que possui mais dons, é o mais sábio, enfim. Então existe esse tipo de pessoas ainda nos nossos tempos e muitas vezes, irmão, tem trazido muito prejuízo para a igreja do Senhor, porque Deus não dá e nem divide a sua glória com ninguém. Então toda honra, toda glória deve ser tributada ao Senhor, e nós somos seu servo. Se Deus tem me usado, se Deus te usa, se Deus te concede a oportunidade de fazer algo para Ele, você precisa fazer sabendo que você nada mais é do que um servo. E a palavra de Deus ainda diz mais, que depois de você ter feito tudo, você ainda não passou de um servo inútil. Então, meu amado irmão, eu não tenho do que me gloriar, eu não tenho do que me exaltar, porque toda exaltação, toda glória pertence ao Senhor. Então, devemos nos colocar na nossa posição, né, respeitando a soberania de Deus, e assim, com certeza, seremos vitoriosos em nome do Senhor Jesus. No segundo ponto, nós temos aqui a oração e a sua ordem. A oração, ela não pode ser algo aleatório, mas ela segue uma ordem, principalmente a oração do Pai Nosso. Então nós vemos aqui que a oração está dividida em duas partes. A primeira metade se refere à glória de Deus. Então nós vemos aqui nome, reino e vontade. E a outra metade trata de nossas necessidades e problemas pessoais. Deus é proeminente, recebe o primeiro lugar. Depois, então, é que vamos nos dirigir para nossas necessidades e desejos. A primeira parte nos apresenta Deus como um Pai, um Deus que tem um nome santo e que deseja que seu reino se estabeleça na terra juntamente com sua vontade, conforme registra Mateus, capítulo 6, do verso 9 a 10. A segunda parte se ocupa das três necessidades essenciais do ser humano e das três esferas do tempo nas quais o homem se move. É uma necessidade presente para o sustento diário. Perdão, que nos remete ao passado. Ajuda na tentação, onde a confiança do futuro repousa nas mãos de Deus, conforme Mateus, capítulo 6, versículo 11 a 13. Então nós vemos que a oração, em primeiro lugar, quando a gente ora, Pai nosso que estás no céu. O Senhor está no céu. Lá é o seu trono. Em segundo lugar, santificado. O Senhor é santo. Então nós devemos tributar a Ele sempre a santidade. Santificado seja o teu nome. Segundo ponto, venha a nós o teu reino. Esse deve ser o meu desejo, o desejo da igreja. Porque foi para isso que o Senhor Jesus nos deixou na terra. Para expandir o reino do Senhor na terra. Venha a nós o teu reino. E em terceiro lugar, seja feita a tua vontade. Não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus que deve ser feita e eu devo cumpri-la, obedecê-la para que ela se cumpra em todas as áreas da minha e das nossas vidas. Aí a segunda parte da oração, aí já é um pedido particular, é o meu pedido. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pedir o pão hoje. Eu não posso pedir o pão para amanhã, para depois, para o mês que vem. Cada dia o Senhor vai cuidando de nós. E Jesus, ele diz que eu não devo estar ansioso ou preocupado com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Então, eu tendo com que sobreviver hoje, eu devo glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado aos nossos devedores. Então, para o Senhor me perdoar, eu preciso também perdoar aqueles que me devem. Então, se eu retenho algum problema no meu coração, mágoa, tristeza, raiva, ódio, alguma coisa dessa natureza, eu não vou receber nada do Senhor, porque assim como Deus me perdoa,
também preciso perdoar aqueles que me devem. E aí, não me deixes cair em tentação. Então, quem me guarda da tentação é o Senhor. Ele me guarda do mal, porque o inimigo, o adversário de Deus e das nossas almas, ele anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Mas ao redor de nós está o anjo do Senhor. E este anjo do Senhor, ele nos guarda da tentação. Amém, irmãos? Então, e não nos deixa, aí no texto aqui da lição está dizendo, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Então, do começo ao fim, eu tributei a Deus o louvor, a adoração e o reconhecimento de que Ele é soberano e somente Ele é soberano. Louvado seja o nome do Senhor. Embora Jesus tenha dado a seus discípulos este modelo, isso não significa que esta seja a única maneira correta de orar. A oração é um exercício que a cada dia nos aproxima mais de Deus, é intimidade e nos separa desse mundo pecaminoso. O princípio jamais mudará. Será sempre colocar a glória de Deus em primeiro lugar. Depois é que lhe apresentamos quem somos e como estamos, para que haja segundo sua vontade. Ora, é muito mais que buscar em Deus a solução de problemas e a conquista de objetivos próprios. Devemos orar insistentemente, sabendo que Deus também é um Pai e, como tal, sempre estará disposto a atender o pedido de seus filhos, conforme registra Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 17, e o Salmo de número 5, versículo 12. Então nós vemos aí, a oração, ela é algo que é promovida através de uma comunhão e de uma intimidade. Então quando eu tenho intimidade com a pessoa, liberdade com alguém, eu não preciso de muito salamaleque para me apresentar diante dele. Eu posso chegar e chamá-lo pelo seu nome, né? Quando eu não conheço a pessoa, então eu vou ter um outro tratamento, senhor, doutor. Mas a partir do momento que nós nos tornamos amigos e íntimos, então eu já posso chamar ele pelo seu próprio nome. Eu deixo de lado, né, aquelas coisas de excelência, doutor e etc., porque nós temos uma amizade e temos uma intimidade. Com Deus não é diferente. A partir do momento que eu me torno filho do Senhor, filho de Deus, eu posso chegar diante dele e chamá-lo de Pai. Louvado seja o teu nome. Meu Pai, glorificado seja o teu nome. E a partir daí, né, derramar diante do Senhor as minhas necessidades. Glorificar o seu nome, exaltar, né, agradecer por tudo o que ele fez e depois colocar diante dele a minha necessidade e sabendo que ele me ouve e que vai atender às minhas necessidades segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Ok, meus amados irmãos? No terceiro ponto, aqui nós temos o terceiro ponto onde fala do pai para os filhos. Esse modelo de oração foi dado por Jesus Cristo para combater as vãs repetições feitas pelos fariseus. A invocação inicial começa com os discípulos chamando a Deus de Pai. Não era incomum os judeus considerarem Deus como pai de Israel, mas como pai de indivíduos. Indivíduos numa relação especial era bastante inusitada. Esta experiência pai e filhos era característica da relação de Jesus com Deus. Então nós vemos nesse ponto aqui que o povo de Israel, eles tinham Deus, consideravam Deus como pai, mas como pai de um povo. Então quando alguém se atrever a chamar Deus como pai, isso era algo inusitado, né? Eles não aceitavam. E aí Jesus traz esse modelo, né, mostrando, assim como Deus é pai de Israel, de uma nação, Deus também é pai individualmente de cada pessoa, principalmente daqueles que fazem a sua vontade. E aí vemos que esse modelo apresenta a oração como instrumento poderoso para que a vontade de Deus se realize na terra, não para realizar a vontade do homem no céu. O propósito da oração é glorificar o nome de Deus e pedir ajuda para realizar sua vontade na terra. Essa oração não começa com nossos interesses pessoais, mas sim com pedidos que expressam nosso desejo em relação à glória de Deus, seu nome, seu reino e sua vontade. Jesus sempre priorizou a vontade do Pai. Sua vontade é que também
nos tornemos tão íntimo quanto ele foi para com o mundo inteiro. Creia que realmente somos filhos de Deus. João capítulo 17, verso 21. Então nós vemos que um dos pontos primordiais na oração, nesse ponto 3 aqui que lemos, do pai para os filhos, é que o Senhor não aceita vãs repetições. E como eu já falei a princípio, a questão da oração, ela é um diálogo, ela é uma conversa. É onde você conversa com o Senhor como se estivesse conversando com alguém, com um amigo. Talvez a dificuldade de muitas pessoas concernente a esse diálogo, a essa conversa, é que geralmente quando conversamos com alguém, nós estamos olhando no olho daquela pessoa, olhando para aquela pessoa está sentada ao nosso lado ou à nossa frente, conversamos com aquela pessoa olhando para ele. E com Jesus é diferente, porque nós estamos num ambiente, mas nós não estamos vendo o Senhor Jesus. E talvez essa seja a dificuldade. Mas o importante é entender que o Senhor Jesus, ele ouve e vê. Ele está nos contemplando. Pois está escrito que os olhos do Senhor buscam os fiéis da terra. Então, o Senhor vasculha toda a terra, todo o planeta Terra, procurando esses fiéis. E se você é um fiel do Senhor, aonde você estiver, você pode entrar num ambiente, fechar a porta, ou dentro de uma condução, ou aonde você estiver, você pode se concentrar e ali conversar com o Senhor, que Ele está atento, ouvindo a tua oração, ouvindo o que você tem a dizer, e com certeza, se você é fiel ao Senhor, Ele vai estar te respondendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não precisamos de nenhum intermediário hoje, não precisamos, pois a partir do momento em que o véu foi rasgado de alto a baixo, nós passamos a ter essa liberdade, como bem registra aí, o escritor aos Hebreus, que nós temos agora a possibilidade de nos achegarmos ao trono da graça. Não precisamos mais de nenhum intermediário, de nenhuma medianeira ou mediador. A coisa foi tão séria que não tenhamos condições de nos expressar diante do Senhor. Nós temos o Espírito Santo, que conforme está escrito, ele intercede diante de Deus, nosso Pai, com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes não sabemos como orar e nem como nos expressar. Então, são aqueles momentos em que as coisas estão fora do controle e você precisa resolver uma situação, mas você não sabe como fazer. Então, é nesse momento que o Consolador, o Paráclito, que Deus enviou por intermédio de Jesus para estar conosco para sempre, entra em ação. Louvado seja o nome do Senhor. No ponto 2, nós temos aqui Deus e sua glória. A primeira parte da oração é seguida por 3 detalhes importantes: a paternidade divina, o nome santo de Deus e o estabelecimento de sua vontade, conforme está registrado em Mateus, capítulo 6, do verso 9 a 10. E o primeiro ponto vem dizendo: Pai nosso que estás no céu. Homens de Deus do Antigo Testamento, como Noé, Abraão, Davi, jamais ousaram chamar a Deus de Pai. É em Jesus Cristo que o relacionamento pai e filho, e entre o Criador Santo e suas criaturas pecadoras, é celebrado de modo incrivelmente elevado e próximo. Nas palavras de John Stott, tratar a Deus como Pai reflete nossa consciência acerca de um Deus pessoal, amoroso e poderoso. Quando ele diz nosso, indica que ele não é apenas o Pai de um ou outro, mas de todos. Pelos méritos de Jesus Cristo, passamos a compartilhar uma experiência de família com Deus como Pai e com os outros como irmãos, conforme está registrado em Mateus, capítulo 5, verso 9, versículo 16, versículo 22 a 23, versículo 47 a 48 e capítulo 6, versículo 1, versículo 6 e versículo 8. Então, Pai nosso que estás nos céus, expressa uma relação de intimidade e confiança. Deus é um Pai a quem recorremos com base em seu amor, para apaziguar sua ira. Pai nosso indica a relação filial que temos com o Pai por meio da fé pessoal no Filho. Os judeus, durante o período do Antigo Testamento, conheciam a Deus como Pai, nunca no sentido íntimo e pessoal como agora na era cristã. Também, ao dizer nosso, estamos reconhecendo que outros têm o mesmo direito e acesso a Deus e que eles são nossos irmãos. Trata-se de uma privilegiada bênção poder chamar Deus de Pai, além de uma grande responsabilidade. Então, nós vemos aqui registrado que no Antigo Testamento as pessoas tinham Deus como Pai, mas eles não se atreviam,
se achegar a ele com essa intimidade. Então, nós vemos que foram poucas as pessoas que tiveram intimidade com Deus. Moisés teve essa intimidade com Deus, foi um deles, né? E, numa determinada ocasião, o povo pediu a Moisés que ele fosse interceder diante de Deus por eles, porque eles não se sentiam à vontade de se aproximar de Deus, até por se acharem, né, em condições precárias para se apresentar diante de Deus. Então vai tu mesmo, Moisés. Vai lá. O que Deus falar para você, você fala para nós e nós vamos cumprir. Não tinha essa relação, não existia essa intimidade entre o povo. Na era de Jesus, Jesus vem mudando essa situação. Então Jesus chega e apresenta o reino de Deus. Apresenta o reino de Deus e a maneira pela qual nós podemos nos apresentar diante de Deus. Quebrando e derrubando por terra todo tabu, toda barreira, né? Toda narrativa que tinha sido criada até então, que nós poderíamos nos aproximar de Deus e chamá-lo de nosso Pai, assim como está sendo explicado pelo comentarista. Nosso Pai, não somente meu Pai, mas o Pai de todos aqueles que venham crer em Jesus Cristo e o aceitá-lo como único, exclusivo e suficiente Salvador. Amém, meus amados irmãos? Nós temos hoje essa liberdade, mas também nós vemos que é uma grande responsabilidade, né? Chamarmos a Deus de Pai, quando, na verdade, nós estamos vivendo em rebeldia diante do Senhor. Então, precisamos, né? A Bíblia diz que não podemos, né, usar o nome de Deus em vão. Então, se estamos em rebeldia diante de Deus, fazendo aquilo que não lhe agrada, somos filhos de Deus, mas somos filhos desobedientes. Então precisamos voltarmos e nos consertarmos com o Pai. Reconhecemos as nossas falhas, pedindo perdão pelos nossos pecados, para que tenhamos este privilégio, esta comunhão. É por conta disso que muitas pessoas hoje chamam o Senhor de Pai, né, mas continuam vivendo uma vida miserável, uma vida de sofrimento. Nada dá certo na vida dele. Por quê? Porque estão vivendo em rebeldia diante de Deus. Então é preciso ver aonde estamos errando, consertarmos, fazer como o filho pródigo fez, reconhecer os seus erros, voltar à casa do Pai e estar sob a liderança do Pai. É isso que o Pai espera de cada um de nós. Seus filhos dependentes, né? Porque ele tem prazer em cuidar de nós. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo tópico, nós vemos aqui na questão de santificado seja o teu nome. Uma outra parte dessa oração, aonde este Deus a quem chamamos Pai é também o Deus a quem devemos nos aproximar com reverência e adoração, com temor e admiração. Deus é nosso Pai que está nos céus, e nele se combina o amor e a santidade. Santificado seja o seu nome. É uma expressão de reverência que evita o excesso de confiança. Quando oramos assim, expressamos o desejo de que o próprio Deus seja reverenciado e que tudo que denota e representa seu nome, seu próprio caráter e atributos sejam honrados entre os homens, sejam santificados em todo o mundo. Deus revelou sua natureza sob nomes diferentes e ele é tão inefável que um só não expressa toda a sua grandeza e glória, conforme registra Deuteronômio, capítulo 32, verso 3, o Salmo de 135, verso 1, e Mateus, capítulo 6, versículo 9, parte B. Nós vemos que os judeus, eles tremiam diante do nome de Javé, e reverentemente usavam Adonai, que quer dizer Senhor. O nome e a pessoa de Deus são inseparáveis no pensamento hebraico, conforme está registrado em Êxodo, capítulo 3, verso de 13 a 14, e Isaías capítulo 52, verso 6. Profanar o nome de Deus era profanar sua pessoa. Tal temeridade de semelhança pagã foi expressamente proibida no Decálogo, conforme está registrado em Êxodo capítulo 20, verso 7. O sentido da oração é que o nome de Deus seja tratado de maneira diferente de todos os outros nomes, que lhe seja dado uma posição absolutamente única entre todos os nomes. Esta petição contém o desejo de que Deus seja conhecido, honrado e glorificado por todos os homens em toda a extensão de seu nome. Em outras palavras, nós vemos aqui, no tempo em que os escriba
estavam escrevendo ali sobre Deus, tomavam banho, assim relata a história, trocavam de roupa, pegavam uma pena nova, nunca tinha sido usado, um tinteiro novo, e ali escrevia alguma coisa acerca de Deus. Então, eles tinham esse cuidado. Chamar o nome do Senhor em vão era algo pecaminoso. E até hoje não é diferente, irmãos. Nós precisamos ter cuidado para não blasfemar contra Deus, para não fazermos aquilo que desagrada a Deus. Tem tanta gente usando o nome de Deus em vão, fazendo coisas erradas, vivendo uma vida atribulada, cheia de problemas, fazendo a vontade da carne, muita coisa, e com o nome de Deus na boca. Precisamos ter muito cuidado com isso, né? Precisamos ter essa reverência, reverenciar o nome do Senhor, porque Deus é santo. Ele diz: sede santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então nós fomos santificados, nós somos lavados, nós somos remidos pelo sangue de Cristo. Quando o Senhor Deus olha para nós, quando o nosso Pai olha para nós, Ele não vê mais, né, a imundícia do pecado, mas Ele vê as marcas, né, o sinal do sangue de Cristo, que foi aspergido em nós, e por intermédio do seu sangue nós fomos purificados de todo o pecado. Então hoje nós temos que adorar o Senhor na beleza da sua santidade, tributar a Ele o verdadeiro louvor, né? Adorar Ele, né? Reverenciá-lo e ter Ele na mais alta estima, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus Criador dos céus e da terra, é o nosso Pai. Nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso não é qualquer coisa. Nós precisamos ter esse temor diante de Deus. Temor aqui é muito mais do que medo. Temor aqui é respeito filial. Temos esse respeito. Um filho jamais vai desobedecer um pai. Um filho jamais vai afrontar o seu pai ou confrontar o seu pai. Então nós precisamos, assim como nós agimos com o nosso Pai físico, humano, terreno, nós precisamos também reverenciar o nosso Pai celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Diz ainda o ponto 3, teu reino, e seja feita a tua vontade. Então aqui a oração ensinada por Jesus inclui o estabelecimento do reino aqui na terra, onde a vontade soberana de Deus deve unir céus e terra. Mateus capítulo 6, verso 10. O comentário bíblico pentecostal diz que a expressão venha o teu reino fixa o tom claramente escatológico, orientando os ouvintes ao cumprimento do tempo do fim, no estabelecimento final do reinado de Deus no mundo. Requer o fim de toda instituição humana que não esteja em conformidade com a vontade de Deus. Como filhos, devemos nos interessar pelo programa divino, entronizar Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme registra Paulo escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 6, verso de 13 a 15. A nossa principal tarefa é estar ocupados com aquilo que ocupa o coração de Deus, a exaltação de seu Filho, conforme Mateus 6 e 33. Que o desejo de Deus é que o reino dos céus seja estabelecido na terra. Eu já disse em lições anteriores que nós fomos conquistados pelo Senhor Jesus. Fomos chamados por Deus para um propósito. E o propósito de Deus para nossas vidas é que sejamos, conforme Jesus mesmo mencionou, que sejamos suas testemunhas. E a testemunhas é uma pessoa que conhece algo que outras não conhecem, que presenciou algo que outras pessoas não presenciaram. Então nós somos testemunhas de Jesus. E somos testemunha por quê? Porque vivíamos numa situação difícil, vivíamos mergulhada no pecado, abandonadas, condenadas a toda sorte de coisas ruins. O nosso destino era o inferno, tá? Mas o Senhor nos resgatou, nos libertou, e agora, como suas testemunhas, nós precisamos divulgar este reino, falar do amor de Jesus, da sua misericórdia, da sua bondade e do amor de Deus pela humanidade. Então, quando fazemos isso, nós estamos trabalhando para o reino, porque vai chegar o momento, conforme vimos aqui no comentário, em que o Senhor vai colocar um fim em todo o sistema corrupto, iníquo que existe na terra, e vai estar implantando o seu reino. Mas a vontade de Deus é que esse mundo se salve, porque Deus não tem prazer na morte. O amor de Deus abrange a todas as criaturas, mas nem todos aceitarão. Mas é dever cristão anunciar, como diz Paulo, pregar em tempo e fora de tempo. Amém, irmãos?
Então venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Lá no céu a vontade de Deus é cumprida na íntegra. Né? Essa declaração, ela expressa o desejo pela realização do reino de Deus em forma absoluta na terra, assim como no céu. Deus revela seu propósito eterno, sua vontade na Bíblia e sua permanente, né, ou sua premamente na pessoa de seu filho. O súdito do reino deve apresentar-se ao seu rei todos os dias e submeter-se à sua soberania e estar comprometido com o cumprimento de sua santa vontade. Assim se concretiza o reino de Deus entre os homens. Então, como súdito, eu preciso a cada dia me apresentar diante do Senhor, me colocando à disposição de fazer a obra de Deus, mas fazer mesmo, né? Porque muitas vezes, irmãos, nós nos apresentamos ao Senhor, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, mas não fazemos. Por exemplo, a gente tem aí um ato que a gente sempre está fazendo na passagem de ano. Então a gente está sempre renovando esse voto. Ah, Senhor, me ajuda para que esse ano eu possa fazer mais. Eu não pude fazer quase nada o ano que passou, mas que esse ano eu vou fazer mais, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e o ano passa e você muitas vezes não faz nada. O aconselhamento aqui é que nós precisamos nos apresentar diante do Senhor todos os dias, procurar cumprir, né, com a ordem do Senhor Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê, a gente sabe o que vai acontecer com ele. Amém? No terceiro ponto, vem falando das nossas necessidades e carências, que é a segunda parte da oração do Pai Nosso. A segunda parte da oração, ela é seguida por 3 detalhes importantes. Primeiro, a provisão de Deus, a pureza pessoal e a proteção divina, registrado por Mateus, no capítulo 6, do verso 11 a 13. O ponto importante é que o pão nosso de cada dia, como disse a princípio, ele não pode ser pedido para uma semana, para um mês. Nós vimos exatamente o que aconteceu no tempo do povo de Israel lá no deserto, quando o Senhor mandava ali o maná. A ordem de Deus para o povo era que ele escolhesse no dia o suficiente para aquela alimentação. E as pessoas, já querendo, né, garantir o almoço do dia seguinte, começaram a juntar além daquilo que precisavam. E o resultado é que no dia seguinte, tudo aquilo que eles apanharam a mais, estava estragado. Então, aqui, o Senhor, ele fala a mesma coisa. O pão nosso de cada dia. Orar pelo pão cotidiano é viver em total confiança na provisão de Deus. Israel havia aprendido essa lição com maná no deserto. Todos os dias eles recebiam o maná vindo direto da mesa de Deus, conforme está registrado ali em Êxodo, capítulo 16, do verso 1 a 10, no Salmo 78, 23 e 24. Aquele pão era suficiente apenas para um dia, nem mais nem menos. Assim como o maná era fornecido diariamente, os discípulos também devem depender da provisão divina em cada dia. Jesus advertiu seus discípulos a não se preocuparem demasiadamente com o futuro. A melhor maneira de evitar a ansiedade é confiar que Deus proverá pão para hoje e amanhã. Mateus capítulo 6, 34. Filipenses capítulo 4, verso 6. Amanhã será um novo dia. Temos o pão. Amanhã Deus proverá. Então, irmãos, o maná que era colhido, né, em dose dupla para hoje e para amanhã, no dia seguinte estava estragado. Então nós precisamos confiar em Deus e saber que Ele cuida de nós. O cuidado é ficarmos fazendo como aquele homem que teve uma grande produção nas suas lavouras e precisou derrubar todos os seus celeiros, fazer maiores e armazenar tudo o que possuía e achar que estava feliz da vida, que agora ele podia folgar, descansar, porque ele tinha armazenado e guardado, né, mantimentos para muitos anos, e a voz chega nele e diz, uma voz chegou e disse: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens amontoado, armazenado, para quem ficará? Então a questão é essa, nós temos hoje, amanhã nós não sabemos como será, como vai ser o dia de amanhã, só Deus sabe. De repente nós já estamos com, né, a passagem na mão para viajar para Nova Jerusalém ou para o paraíso e nem estamos sabendo. Então nós precisamos nos preocupar com o dia de hoje e sermos agradecidos a Deus por tudo quanto Ele tem feito, está fazendo e fará, porque a honra, a glória, o poder é dele e tudo pertence a ele. Foi o que Jesus disse: não andais ansiosos por coisa alguma. Então nós precisamos estar
inserido. Eu sei que não é fácil, porque a gente, primeiro, você não espera morrer. Segundo, você espera sempre ter saúde. Terceiro, você tem projetos, você tem sonhos e você está correndo atrás disso. Mas quando você descansa no Senhor, essas coisas, conforme diz o Senhor Jesus, quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas serão acrescentadas, elas virão no tempo certo. Então, se eu vou viver 50 anos, 20 anos, 30 anos, eu vou ter condições de realizar esses sonhos, de concretizar esses projetos, porque o Senhor está no controle da situação. Mas eu não posso, entrar em parafuso, querendo fazer tudo de uma vez só, achando que eu tenho essa competência. Preocupado. Tem pessoas que entram em desespero quando abre o armário e não vê nada. Outros entram em desespero quando abre a geladeira e não vê nada. Mas quando a gente crê no Senhor, a gente descansa, porque o Senhor Deus, ele sempre tem uma porta de escape. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas também não é difícil, não é impossível. E Deus espera que nós tenhamos essa confiança de que Ele está trabalhando por nós. E Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta petição nos ensina a orar por nosso pão do dia presente. Nos ensina a viver dia a dia e não estar ansioso pelo futuro distante e desconhecido. Nossas necessidades podem variar de um dia para o outro. Podemos ter necessidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Mesmo assim, o mestre ensinou que devemos confiar que ele vai suprir nossas necessidades diárias, conforme está registrado em Mateus, no capítulo 6, verso 31 a 32. O princípio dessa oração está em viver cada dia na certeza de que o Senhor estará sempre atento às nossas necessidades. Precisamos muito praticar esse princípio, pois vivemos em um mundo totalmente desesperado e ansioso, conforme registra 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Então, uma condição mundana do mundo é essa. O povo anda no desespero total, preocupado com o dia de amanhã, a acumulação de bens, quem tem quer mais, e quem pode mais chora menos, é cada um por si, Deus por todos. Isso é o que se prega, isso é o que se ensina. Porém, a igreja do Senhor, o servo de Deus, ele precisa depositar a sua confiança em Deus, sabendo que é o Senhor que cuida de nós. E Jesus disse que nós não somos mais deste mundo. É por isso que nós não precisamos estar apavorados e preocupados com o que vai acontecer, como vai ser, como vai deixar de ser. A nossa preocupação é estar firme na presença do Senhor, olhando para cima, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e acreditando que antes que tudo entre num tremendo funil e num caos terrível, o Senhor Jesus nos resgatará. É isso que nós esperamos como igreja do Senhor Jesus. O segundo ponto vem falando aqui sobre o perdão das nossas dívidas. E a oração nos ensina não somente a pedir o pão diário, mas também o perdão diário. Isto significa que Deus está atento não somente às nossas necessidades, mas também com a forma que chegamos diante dele para pedir. Nós temos William Barclay, ele dizendo que a verdadeira oração é um assunto de família. Por quê? Porque Pai Nosso, e se não existe entendimento entre os membros da família, como podemos querer ter um bom relacionamento com o Pai? O perdão diz respeito à comunhão. Se não estamos em comunhão com Deus, não podemos orar efetivamente. Nossa comunhão com Deus é influenciada pela comunhão com nossos irmãos. Consequentemente, o perdão é parte importante da oração, conforme registra Mateus capítulo 5, 23 a 25. Aí nesse ponto aqui nós entendemos que eu não posso pedir perdão a Deus pelas minhas falhas, pelos meus pecados, se eu não sou capaz de perdoar aquele que me ofende, aquele que me faz mal, Aquela pessoa que muitas vezes me atingiu com palavras, com calúnia, com difamação. Hoje a gente tem aí um pensamento que é quando a gente muitas vezes é caluniado ou difamado ou constrangido. Pessoas hoje elas costumam levar isso às barras dos tribunais para poder processar aquela pessoa e muitas vezes pedir ali uma indenização exorbitante para mostrar que a gente realmente sabe defender os nossos direitos. Porém, a palavra de Deus nos ensina diferente. Nós precisamos perdoar aos nossos devedores,
perdoar aqueles que nos caluniam, aqueles que nos difamam. Não podemos guardar mágoa no nosso coração. A única maneira de recebermos o perdão de Deus é perdoando as outras pessoas. Porque da mesma forma como alguém peca contra mim, eu também peco contra outras pessoas. Então, é dessa forma que Deus olha e é dessa forma que Deus age. Então, quando eu me aproximo de Deus, pedindo perdão a Ele pelos meus pecados, Deus vai ver se eu também estou perdoando aqueles que me devem, aqueles que me ofendem, né? Por exemplo, Jesus ele conta uma parábola de alguém que devia uma quantidade de dinheiro. E aí chegou o dia daquela pessoa pagar, e aí aquele credor foi lá e chamou ele e falou: olha, você tem que me pagar hoje o que você me deve. Ou você paga, ou então nós vamos para a justiça, vamos levar isso adiante e eu vou tirar de você o que você tiver de valor. E aí aquela pessoa, né, se humilhou diante daquele credor e pediu a ele um prazo, um tempo, e colocou a sua situação, e aquele credor perdoou a sua dívida. Só que aquela pessoa que estava devendo uma quantidade maior, né, de dinheiro para aquele credor, ele tinha um concidadão dele, né, que também devia para ele, mas não era a mesma quantidade. E ele foi lá e apertou aquela outra pessoa: olha, me paga o que você deve e tal, olha, me dá um tempo, eu não tenho hoje, mas eu vou pagar você, espera um pouquinho, tenha paciência. Não tenho paciência não. Chamou as autoridades e botou aquela pessoa na prisão para que ela pudesse pagar. Agora, se a pessoa é presa, como é que ela vai pagar? Ela não vai poder trabalhar para poder ganhar o dinheiro para pagar. Então, ele colocou a pessoa na prisão. Mas alguém viu e ouviu e sabia do que estava acontecendo e conhecia o passado daquela pessoa. Então voltou lá naquele credor e disse: olha, você perdoou aquela pessoa que te devia X em valor. Sim, perdoei. Então ele encontrou um conservo dele que devia menos do que ele devia para o senhor, e ele forçou amizade com ele e botou ele na prisão, está preso. Então, o que aconteceu? Queria ser perdoado, mas não era capaz de perdoar. O segredo é esse. Para que o Senhor te perdoe, é preciso que você perdoe a quem está te devendo. É preciso que você releve aquilo que estão fazendo com você. E o texto sagrado diz ainda: no que depender de nós, ou no que depender de você, tenha paz com todos os homens, tá certo? Você tem que ter esse coração tranquilo, esse coração inundado de paz. Você tem que fazer como os nossos ancestrais bíblicos, como Salomão, por exemplo, que orou a Deus pedindo sabedoria para saber entrar e sair do meio do povo, de um grande povo, simplicidade, prudência, para não causar escândalo nem para grego, nem para judeu e muito menos para o povo de Deus. Então, essa é a maneira certa de vivermos no reino. Essa é a maneira correta de expandirmos o reino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos ainda aqui, uma vez que o perdão diz respeito à comunhão, aquele que ora não pode ter pecado em seu coração. Nós vemos aqui mais uma vez John Stott, falando sobre o perdão, dizendo que o perdão é tão indispensável à vida e à saúde da alma como o alimento para o corpo. O pecado é comparado a uma dívida, porque merece o castigo. Mas quando Deus perdoa o pecado, ele cancela a penalidade e anula a acusação que há contra nós. Então, nós vemos aqui que o perdão é tão indispensável à vida e à saúde da alma como alimento para o corpo. Então eu só vou ter saúde espiritual, saúde na minha alma, quando eu não guardo ressentimento. Tem muitas pessoas, irmãos, hoje sofrendo horrores, doentes, mas a doença da alma reflete muitas vezes no corpo físico. E ela toma remédio, ela toma isso, toma aquilo, mas ela não sara, porque a raiz dessa enfermidade está na alma. Então é preciso que ela se liberte disso. É preciso que ela libere perdão, ela libere o amor, porque se ela não fizer isso, além de perecer fisicamente falando, ela pode perecer espiritualmente. Nós não podemos carregar mágoa, né? Devemos perdoar. E lembrar algo importante nesse ponto, irmão. Deus nos perdoou de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por nós. Veja que o meu, o teu, o nosso pecado não era coisa pequena. Nós pecamos contra Deus. Nós estávamos condenados à morte. Não existia nenhum jeito de nos livrar sem o amor de Deus, sem a sua misericórdia e bondade. Então nós temos que ter esse mesmo sentimento de perdoar aqueles que nos machucam, nunca permitir
que o ódio, que a mágoa venha entrar no nosso coração, mas que possamos ter um coração puro, né? Possamos ter uma mente sadia, para que assim possamos estar em plena comunhão com Deus. No último ponto vem falando aqui, livrai-nos do mal. É impossível viver nesse mundo sem ser tentado. Até Jesus passou por isso, conforme registra Hebreus capítulo 4, versículo 15. Esse é um mal que não podemos evitar, até mesmo porque a cobiça está dentro de cada um de nós por causa de nossa natureza pecaminosa, conforme registra Tiago, capítulo 1, verso 14. Também devemos ter em mente que, embora os anjos do Senhor acampem ao nosso redor para nos livrar do mal, o inimigo sempre estará ao nosso derredor, buscando uma brecha. 1 Pedro, capítulo 5, verso de 8 a 9. Em todo o tempo que estivermos aqui, aqui na terra, seremos bombardeados com as ciladas astutas do nosso adversário, conforme registra Efésios, capítulo 6, verso 11. A oração do Pai Nosso nos ensina que a cada dia e a cada instante de nossas vidas devemos rogar pela proteção divina. Então, ninguém que está aqui nesse plano, nessa dimensão, é super-homem, super-crente, super-mulher, super-homem. Não. Temos os anjos do Senhor acampados ao nosso redor. Mas ao derredor está o inimigo, procurando uma brecha. E como está escrito, nós já trazemos dentro de nós a cobiça. A cobiça está dentro de cada um de nós, por causa da nossa natureza pecaminosa. Registra Tiago, capítulo 1, versículo 14. Então, a gente já nasceu com essa bactéria, com esse vírus. Ainda não estamos 100% santificado, glorificado. Isso só acontecerá no dia da volta de Jesus. Então, até lá, irmãos, nós vamos lutar com essa natureza pecaminosa. Eu sempre costumo dizer, nós não seremos salvos porque nos tornamos santo, ou porque tenhamos atingido um grau de perfeição. Nós vamos ser salvos por lutarmos contra o pecado, nos desvencilharmos dele a cada dia. Cada dia que eu vivo aqui na terra, eu tenho uma batalha travada, eu tenho uma guerra com as potestades, com os principados. É o inimigo tentando me fazer parar, é o inimigo tentando fazer você parar, cair, desanimar. Mas eu luto, você luta, nós lutamos e vamos vencendo, perseverando. Isso é perseverança. E no final, nós vamos poder dizer como Paulo diz. Ou vocês acham que Paulo teve uma vida fácil? Não teve, irmão. Quando a gente olha na sua biografia e vê o que ele sofreu, o que ele passou, a gente muitas vezes não tem ideia do sofrimento de Paulo, mas uma coisa alegra o meu coração é que no final de todo aquele sofrimento, de todas aquelas perseguições, prisões, açoite, tudo mais que ele enfrentou, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E esse deve ser também o meu e o teu e o nosso objetivo. Vamos ser tentados 24 horas por dia, mas nós precisamos sempre ter em mente que o Senhor é o nosso esconderijo. À sombra do Onipotente devemos descansar. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor e o busca de todo o coração. E o mais importante, não darmos brecha a Satanás. Orai sem cessar. É um segredo que o Senhor nos mostra e nos ensina. Orai sem cessar. Vigiai em todo o tempo. E se fizermos isso, e levarmos isso ao pé da letra, com certeza seremos vencedores, porque o Senhor Jesus, ele já venceu por nós. Então a Bíblia nos ensina que neste mundo opera um poder do mal e apresenta o mal como um poder ativo e pessoal que se opõe a Deus. Devemos pedir em todo o tempo que Deus nos livre do maligno e de suas tramas ardilosas. Não devemos ter a consciência de que muitos males que nos advêm são resultado de escolhas e decisões precipitadas ou equivocadas da nossa parte, conforme Provérbio 26, 2. O Senhor Deus é poderoso para nos livrar das investidas malignas, mas a palavra de Deus diz para não andarmos ou para não darmos lugar ao diabo. Efésios capítulo 4 e verso 27. Então Deus nos guarda, desde que nós estejamos conscientes de tudo que está acontecendo à nossa volta. Mas a partir do momento que eu dou legalidade ao inimigo, ele vai agir. E aí eu não posso atribuir a culpa a Deus. Mas, Senhor, onde o Senhor estava? Que o Senhor não me guardou? Isso aí seria até uma blasfêmia. Eu não posso agir dessa forma, porque eu dei legalidade. Eu não devo dar lugar ao diabo.
resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É o que está escrito. Portanto, meus amados irmãos, para concluirmos, o fato de Jesus ter cultivado uma vida de oração quando exercia o ministério neste mundo e ensinado os seus discípulos a orar, atesta a necessidade e relevância da oração na vida do cristão. Oração é falar com Deus, é relacionamento com o nosso Pai Celestial, é estarmos abertos para Deus em confiança e louvor para recebermos o que Ele tem reservado aos seus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo isso faz parte da oração do Pai Nosso. Fazer a oração do Pai Nosso confiando e crendo que o Senhor é fiel para fazer muito mais por nós do que temos pedido ou pensado. É o modelo da oração que precisamos seguir, colocando o Senhor na posição que Ele sempre mereceu estar, honrando, adorando, glorificando a Ele e tributando a Ele todo louvor e toda santidade, colocando as nossas necessidades, pedindo a Ele o perdão dos nossos pecados e perdoando aqueles que nos devem, pedindo a Ele o pão de cada dia, porque Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades hoje, e pedindo a Ele que nos proteja e nos preservando de dar lugar ao inimigo, resistindo ao inimigo. E quando fazemos isso, temos a convicção de que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus amados irmãos, chegamos ao final desta lição, agradecidos a Deus por essa oportunidade, que o Senhor continue te abençoando e que, se Deus permitir, estaremos de volta numa próxima oportunidade. Fiquem todos aí na paz do Senhor Jesus.